Então, agora nós vamos falar sobre mais duas ferramentas da mesa, que são os símbolos do Reiki e os chakras. Bom, os símbolos do Reiki, eles estão aqui na mesa como um potencializador da liberação das emoções e das ativações dos estados de ser. Foi surgindo no momento em que a informação dessa mesa chegou e que a liberação foi acontecendo. Meus anjos me intuíram que eu poderia potencializar essa liberação com os símbolos do Reiki. Eu tenho uma formação de Reiki, mas não necessariamente quem vai operar, já vou fazer um parênteses aqui, vai operar, precisa ter a formação do Reiki. Inclusive, nós temos aqui um lembrete, né? Com duas coisas importantes. Na verdade, aqui, o que está na apostila está chamando a atenção de que esta formação essa informação que você tem no curso da MQE, ela não habilita você a trabalhar com o Reiki. O Reiki tem todo um processo de formação própria, com vários níveis de formação, e que é uma outra lógica. Mas aqui, na MQE, é quem aciona, quem ativa os símbolos do Reiki para potencializar tanto a liberação quanto as ativações são os anjos. Então, por isso que você pode operar a mesa sem ter feito o curso, porque não é você que está ativando o símbolo. Quem é reikiano sabe que a gente tem um processo de ativação dos símbolos do Reiki. Aqui, quem ativa a energia e a potência desses símbolos são os anjos. E no momento em que eu estava recebendo informações sobre a mesa, fui intuída, né, pelos anjos que os símbolos do Reiki poderiam ser muita contribuição nessa mesa, porque eles potencializam e porque a gente vai ver aqui na sequência que cada símbolo do Reiki tem uma maior potência de atuação em um dos nossos corpos. Então, aqui, começando pelo primeiro símbolo, que é o símbolo do Chokurei. Talvez a pronúncia vocês vão ouvir de forma diferente, porque também é um nome próprio e aí pode variar, mas não é o mais importante aqui, né, que está em questão. O Chokurei aqui, ele é um símbolo que ele equilibra o nosso corpo físico, ó, tá até aqui a gente deixou em negrito para que você consiga fazer essa correlação. Porque você vai perceber que no momento em que você vai fazer as liberações, e se você está num processo de atendimento que precisa de várias sessões, você vai percebendo que a mesa vai indicando diferentes símbolos do Reiki para você fazer essa liberação. Por exemplo, na primeira sessão que você fez, a liberação pediu o Daikomyo. E na segunda sessão, a liberação aconteceu no Honsha Seishonen, ou aconteceu no corpo físico. Os anjos, eles estão tão. A arquitetura que os anjos engendram aí nesse tratamento é tão gigante que a gente não consegue conceber, né? A nossa mente não é capaz de conceber. Mas eu vou dizer assim, o que eu sinto enquanto eu estou fazendo esse processo é que naquele momento, aquelas emoções, elas estão mais densificadas naquele corpo no qual o símbolo do reiki está pedindo para ser trabalhado. Porque falamos isso também no outro vídeo, quando nós falamos sobre as emoções e o quanto elas interferem na nossa saúde física, a gente sabe que a materialização de uma doença, ou a manifestação de uma doença no corpo físico é a finalização de um processo, né? Toda a emoção, todo o processo de desequilíbrio emocional, ele já atingiu os outros corpos antes de chegar no corpo físico. Então, aqui a explicação dos símbolos é muito mais para você ter uma clareza do que cada símbolo está aqui, o que ele significa, porque a gente trouxe assim, ó, nossa, é muito, mas muito resumido mesmo. Qualquer livro sobre Reiki, qualquer busca que você for fazer na internet, no Google, você vai assim, identificar
um material gigantesco e incrível. Então, por que que a gente não vai se deter? Porque para nós é os anjos que estão atuando, são os anjos que estão trabalhando essa energia. Então, para nós, enquanto operador, é importante a gente saber por que que ele está aqui e qual é, né, minimamente a lógica que a nossa mente concebe, né, trabalhando, ativando esses símbolos na mesa. Então, aqui olha só, o símbolo do Chokurei, ele é o símbolo do poder que traz a energia de outros planos dimensionais para o mundo físico, que se concentra e focaliza em um ponto físico como se fosse uma lente. Então, veja só. Então, aqui quando o Chokurei é acionado, eu entendo, né, nós entendemos que está potencializando essa liberação no corpo físico. O segundo símbolo que vai aparecer também ali na mesa, nessa sequência, é o Seireiki. O Seireiki, ele atua no nosso corpo emocional. Então, aqui, ó, somos um todo interligado, corpo, emoção, mente e espírito. E aí o Seireki nos liga ao magnetismo da Lua e ao elemento água, e ele atua principalmente no nosso chakra, que já traz mais informações dessa ligação. Mas da mesma forma, quando esse símbolo for acionado, seja numa liberação ou seja numa ativação, ele está fazendo esse processo, potencializando, nos indicando que é esse corpo, no caso, o corpo emocional da pessoa, do grupo que está necessitando de um maior, né, de maior energia, de maior equilíbrio naquele momento. O terceiro símbolo, então, é o Ron, né, que é o mais difícil de falar, e eu tive que fazer uma brincadeirinha para conseguir decorar, né, quando eu estava estudando o Reiki, o Ron Shazeshonei. Então, o Ron, ele é um símbolo fantástico, porque veja só, nem passado, nem presente, nem futuro. O Ron atua na nossa multidimensionalidade. Esse símbolo dirige a energia para atuar sobre a nossa mente consciente e também o nosso corpo mental, e nos liga à energia do Sol e ao elemento fogo. A ativação deste símbolo abre um portal interdimensional, sendo uma ponte para outros seres, mundos ou níveis de percepções. Então você imagina que quando os anjos pedem esse símbolo, quanta coisa está sendo trabalhada aí no etérico. Quanta articulação e quanta arquitetura ali, engenharia os anjos estão usando, né? Se relaciona, se liga com outros seres, com outros mundos, com outras percepções, vários níveis de percepções. Quanta cura está acontecendo ali. E que a nossa mente nesse plano, nessa terceira dimensão, vai ser simplesmente incapaz de conceber, né, lógica nesse processo todo. Então, olha só, o Rom, o que que significa? O Deus que existe em mim saúda, o Deus já tem saúde, aí tem que arrumar. O Deus que existe em mim saúda o Deus que existe em você. É a casa da luz brilhante. Olha que coisa mais linda. E o último símbolo, então, é o Daikomyo. E esse símbolo, ele trabalha, ele está relacionado com o nosso corpo espiritual. O Daikomyo é conhecido como o símbolo da realização e significa o aumento de poder. Então, trabalha no corpo espiritual, como eu comentei, sendo o símbolo de tratamento e resgate da alma. O Daikomyo vai direto à energia fonte, ligando a pessoa receptora a essa energia. Traz sabedoria ilimitada por meio da manifestação da divindade sobre o plano físico. Então, perceba assim o quanto a potencialização, o quanto esses símbolos atuam em todo esse tratamento que a gente vai receber, ou quem recebe, o grupo recebe, com a mesa quântica de equilíbrio emocional. O significado, nos levando de volta a Deus. Deus, o grande ser do universo. Então, aqui, né, o Daikomyo,
atua aqui nessa nossa relação aqui direta com o nosso espírito, né? Faz essa reconexão, faz essa retomada ou nos ajuda a fazer essa retomada com o nosso ser e o nosso campo espiritual. Então, brevemente, é disso que trata os símbolos. E se você ficar com alguma dúvida, alguma questão, você pode, né, nos chamar no ali no nosso grupo de apoio, no WhatsApp, para qualquer questão. E agora, na sequência, a Adri vai continuar com os chakras. Então, aqui trazer também uma breve explanação sobre os nossos centros energéticos. Percebam que há, assim como em relação aos símbolos do Reiki, um vasto conteúdo que se apresenta aí na própria rede, nos próprios livros. Nós indicamos ao final do manual aqui, né, de operadora, sugerimos algumas bibliografias para quem se interessar também em ter mais conhecimento sobre esses assuntos todos trazidos aqui. Então, de onde vem essa palavra chakra? Ela vem do sânscrito e significa, então, roda de luz. Então, esse símbolo está no centro da mesa, né? Essa representação humana, com os 7 principais centros energéticos, está no centro da mesa de vocês, né? E então a gente sabe que esses 7 centros principais eles interagem com as nossas glândulas endócrinas e o nosso sistema linfático do nosso corpo. Fazem a reposição da nossa energia vital e também descartam as energias que não nos servem mais. Sabe-se que nós temos inúmeros outros chakras, porém aqui, né, a gente está tratando, a mesa concebeu o tratamento a partir desses 7 principais que estão sendo, então, trazidos aqui ao seu conhecimento. Então, cada um deles, cada chakra vai ter uma ressonância com uma cor que está ali intimamente ligado à frequência de vibração daquela cor com aquele centro energético, tá? Também tem um som associado a ele, isso aqui é a título informativo, né? Esse tipo de informação, nós não acionamos sons aqui na mesa, lembrando mais uma vez que todas as ativações, seja dos símbolos do Reiki, e seja aqui também, né, na hora de limpar, se purificar e harmonizar os chakras, tudo isso é feito a nível etérico, então comandado pelos anjos, orquestrado pelos anjos. Nós somos operadores da mesa e, como tal, doadores ali energéticos para que esse processo se dê da melhor forma possível. Então, os nossos chakras estabelecem canais energéticos. Eles têm os próprios fluxos energéticos, né, que são aí conhecidos como meridianos. A medicina chinesa traz muito sobre isso também, então aqui a gente só está pontuando, né, como uma curiosidade mesmo, uma informação bastante rasa até, né, de novo, quem se interessar, se você se interessa, você pode buscar mais conhecimento acerca disso, ou talvez até você já tenha, né, conhecimento mais profundo acerca disso. Então, os nossos chakras, eles funcionam como veículos de energia ou regiões de conexão de energia com o nosso corpo físico e com o nosso corpo sutil. Então, eles estão ali intimamente ligados ao nosso corpo físico e ao nosso corpo sutil, nosso corpo etérico, tá? Então, eles acabam sendo uma espécie de aparelho de captação e de expulsão de energia com vórtices giratórios em constante movimento. Então, um centro energético que está ali completamente funcional e ativo, funcionando dentro da sua normalidade, ele vai ter um vórtice giratório numa velocidade tal, em constante movimento. Quando nós estamos, então, com os nossos chakras bloqueados ou hiperativos ou hipoativos, né, em velocidade ali giratória nesse vórtice alterado,
então é onde há necessidade de que se recoloque esse centro energético na velocidade desse vórtice adequadamente. Então, quando nós estamos em sofrimento físico e emocional, a gente acaba, então, perdendo muita energia através dessa espécie de drenagem energética a partir dos nossos chakras, tá? Então, assim como também, quando nós estamos energizados, né, felizes, a gente também, então, se sente ali com essas energias repostas em cada chakra, tá? Então, cada um deles tem a sua função própria, tem um significado, está ligado, ele tem uma correspondência física em cada órgão ou sistema de órgãos do nosso corpo físico, e eles desempenham funções específicas nesse corpo físico, inclusive, né? Então, a partir do nosso corpo emocional, do nosso corpo psíquico e espiritual. Então, assim, ó, até eu vou trazer aqui algo que às vezes eu costumo trazer também nas devolutivas dos meus clientes, e talvez a Neuza também, né, traga esse tipo de informação. Como que nós desestabilizamos, como que nós, né, desequilibramos, desarmonizamos os nossos chakras, né? A gente usa muito essa palavra, ai, tô com os meus chakras desalinhados, desarmonizados, né? Então, como que isso se dá? Gente, isso tudo começa, como aqui está trazendo a informação para vocês, começa lá, né, no nosso campo emocional, né? Pode começar no nosso campo espiritual, mas especificamente, assim, como os chakras, os nossos centros energéticos estão ali mais intimamente ligados no nosso corpo etérico e no nosso corpo físico, então são justamente os nossos pensamentos e as nossas emoções que acabam diretamente disfuncionalizando ou desalinhando esses nossos centros energéticos. Então, como cada chakra está ali associado a um complexo de órgãos ou a uma função dentro do nosso ser integral, nós, então, conforme a qualidade do nosso pensamento, da nossa emoção, a gente vai, então, acionar toda uma química física, uma química hormonal que vai lá agir diretamente naquele pequeno centro nervoso associado àquele chakra ali. Vamos dar um exemplo, então, né? Se eu tenho ali muitos pensamentos e muitas emoções relativas a ser merecedora, né, de receber amor, de ter amor, ou questões ali que envolvem muito, tenho muitos pensamentos sobre como me relacionar, né, de maneira mais saudável e de como receber esse tipo de manifestação, né, ali de amor, vamos dizer, né? Então, é muito possível que esta qualidade de sentimentos, de pensamentos e de emoções vá acionar a partir, né, daquele pequeno centro nervoso aqui do meu chakra cardíaco, que é o nosso chakra responsável pela nossa interação de amor, pelo nosso dar e receber amor. Muito provavelmente todos esses meus padrões de pensamento e emoção vão ali gerar todo um acionamento químico para desestabilizar esse meu chakra cardíaco, tá? Então, é assim que a gente consegue desalinhar os nossos chakras, tá? Então, os bloqueios energéticos, aqui só vou me antecipar um pouco aqui para ver se eu não perdi nenhuma fala importante. Então, eu já falei aqui, né, quando a gente está justamente, ó, o sofrimento físico e emocional acaba sendo gerando conflito e desenvolve ali, né, o desalinhamento dos chakras, tá? Então, quando a gente tem bloqueios energéticos, que isso também pode acontecer nos nossos centros energéticos, nesses chakras, também são gerados por essas emoções negativas que eu acabei de falar, né? Então, acaba promovendo ali bloqueios de energia, não passa, então não repõe e nem sai, nem entra energia nova ali, não se renova, tá? Então, quando os chakras estão bloqueados, a gente tem uma série de reverberações na nossa vida, tanto no nosso corpo físico quanto no nosso comportamento até, né? A gente passa ali a funcionar de uma maneira mais desajustada, conforme o chakra que estiver ali em desalinho.
Então, aqui, mais uma vez, a gente traz um resumo desses 7 chakras. Então, o primeiro chakra é o básico, né? Eu não vou ler todas as informações, vocês podem fazer as próprias consultas, né? Aqui fica também a título de um material de consulta para vocês no momento da devolutiva, né? Então, eu vou só falar aqui um pouco sobre cada uma, né? Quando as qualidades estão, por exemplo, quando o chakra está em pleno funcionamento, a gente colhe as qualidades positivas a partir dele, como coragem, estabilidade, né? Uma individualidade sadia, mais paciência, um nível melhor de saúde, sucesso e segurança, né? Quando ele está ali, né, disfuncional, ou bloqueado, ou com pouca energia, ou com muita energia, né? Enfim, não está adequado ali o vórtice dele. Então, é onde a gente se sente mais inseguro, com mais raiva, com mais tensão, com mais violência, né? Lembrando aqui que esse chakra básico é o chakra que tem a função dele, ele fala da nossa existência terrena, da nossa sobrevivência aqui nesse mundo terreno, né? Então, da nossa ligação com esse mundo material. Também é o chakra provedor de energia física, de vitalidade. Então, ele rege a nossa capacidade de estar na vida, de entrar na vida também, né? Escolhendo aquilo que nós queremos ou que não queremos. Tá? Então, aqui é aqui um breve resumo sobre cada chakra. O chakra umbilical, né? Ele está situado ali logo abaixo do umbigo. Então, ele é um chakra que ele está muito falando, ele é responsável pela propagação da nossa espécie, também pela nossa reprodução. Ele está associado, uma correspondência física dele são os nossos órgãos reprodutivos, tá? Ele também fala sobre o prazer de viver, né? O prazer nas coisas, no belo, na vida, o contentamento, né? A motivação está muito associada ao chakra umbilical aqui, então, também, né? Quando ele está, então, funcional, a gente passa a perceber qualidades positivas como novas ideias, né? A gente fica mais criativo, a gente tem maior habilidade no dar e no receber, o nosso nível de desejo, né, pela vida, desejo, prazer em viver, até mesmo prazer sexual, tudo está muito mais equilibrado, né? As nossas emoções estão mais equilibradas, a gente também tem um nível melhor de saúde e a gente é mais tolerante. Ao passo que quando ele está ali, então, o que a gente chama, né, disfuncional, ele apresenta qualidades negativas como confusão, maior nível de ciúme, né, pode apresentar impotência sexual, problemas ali relacionados já no corpo físico, né, na bexiga, nos órgãos sexuais também, um maior nível de controle, né, a gente tende a querer exercer um maior controle sobre as pessoas e sobre as coisas. Enfim, uma série, né, de disfunções aqui também, né? A gente se desvaloriza mais aqui, ó, falta de autovalorização, né? Então, a gente acaba funcionando a partir de um espaço bastante limitante. O terceiro chakra, então, é o plexo solar, que está localizado na região do nosso diafragma, perdão, um pouco acima do nosso estômago, né? E ele, então, é um chakra muito poderoso. E ele fala muito da nossa autoaceitação. Ele fala também muito do nosso poder pessoal, tá? Também está relacionado ali com a nossa ação de poder, com a nossa vitalidade também, né? Com o nosso poder de comunicar e participar da vida também. As correspondências do corpo físico associadas a ele são prioritariamente ali todo o nosso sistema digestivo, né? E toda essa parte ali de glândulas, né? Que comandam ali todo o nosso processo digestório. Quando ele está disfuncional, seja, né, em qual disfunção for, a gente então tende a ter um nível de medo aumentado, né? A funcionar a partir de um nível maior de ódio, tende a ser mais reativo, né? Apresentando até um nível de raiva, podendo até chegar a ter ali, apresentar problemas digestivos. A gente tende a agir, né, com maior desconfiança frente às pessoas, pode perder a espontaneidade para se comunicar, ficar mais nervoso, descontrolado, inquieto. E quando ele está, então, funcional, ou seja, no seu ritmo normal e natural, a gente, então, tem uma condição melhor de se autorregular, né? A gente tem um melhor nível de energia, bom humor, o nosso poder pessoal também está regulado, estamos ali conscientes dele, né? De uma maneira saudável, e também a gente tem maior poder de transformação frente às situações que vivenciamos.
O quarto chakra, então, é o cardíaco, né? Então, esse está localizado ali na parte superior do peito, próximo ali, então, ao nosso coração, né? E ele, então, rege, tem a correspondência física dele, além, obviamente, de regular ali o nosso coração, ele também rege o nosso sistema imunológico, né? Então, a gente tem aqui a glândula do timo, que é uma glândula correspondente a esse chakra, esse centro energético, que regula, então, né, esse funcionamento do nosso sistema imunológico. E aí também ele tem como função transcender o nosso ego e o nosso nível de julgamento. Então, vejam a importância, né, desse chakra cardíaco, e ele é o nosso dito, né, o nosso chakra, o primeiro chakra, é o chakra intermediário, né, entre os chakras mais básicos, que foram os 3 anteriores aqui citados, e os nossos 3 chakras mais superiores, que serão os citados a seguir. Então, ele é o nosso chakra aqui, o central mesmo, né? Quando ele está, então, numa condição dita disfuncional, nós tendemos, então, a funcionar com um nível de desilusão maior, uma possibilidade de desilusão maior, um nível de pânico aumentado, podemos apresentar ali, né, quadros depressivos. A gente não consegue ou não se percebe ligado à fonte maior de amor, né, que é o Deus, né, o universo, como preferirem. A gente fica desiludido, então, ele fica mais reativo e com mais facilidade de se magoar, né? Quando a gente não se vê valorizado pelos nossos esforços também. Lembrando que ele é, né, também muito responsável por a nossa capacidade de dar e receber amor, ele regula isso, né? E pela nossa capacidade também de termos compaixão. Então, quando ele está com qualidades positivas, então a gente tem mais condição, né, de vibrar esse amor incondicional para o mundo, ter, né, um nível de compaixão, a gente está mais equilibrado nas nossas emoções e também tende a experimentar um estado de maior harmonia e maior paz. O quinto chakra, então, é o laríngeo. Esse está situado aqui na região da garganta. Então, ele é dito o chakra da comunicação, né? O chakra da criatividade, o chakra da nossa também, né, da nossa interação, então, a maneira como a gente, né, se coloca no mundo, né, como a gente se expressa também no mundo, né? Então, ele também tem a correspondência física, então, regulando toda essa parte aqui, né, de fonação, os órgãos de fonação especificamente. Também tem responsabilidade, né, por reger o nosso pescoço e os nossos ombros. Quando ele está num nível disfuncional, então, a gente pode ali experimentar, né, um maior nível de apatia, às vezes de um estado maior de limitação, de autolimitação, né? Um estado maior de insegurança, um nível maior de insegurança, de autorreprovação, podemos ali funcionar num nível de submissão, podemos apresentar distúrbios como timidez, excesso de timidez, ou até de se expressar com dificuldade, ou então falamos demais às vezes, né? Ali nos expressamos de uma maneira também desmedida. E podemos até chegar a nos expressarmos com agressividade. Ao passo que quando estamos com ele funcional, então, nós temos uma comunicação mais assertiva, somos mais criativos, né? Temos um nível de honestidade, expressamos um nível de honestidade maior para o reino de nós, né? Para todos e para conosco mesmo. Também temos um nível melhor de paz e ficamos mais integrados, né? Com tudo e com todos. O nosso sexto chakra, então, o frontal, que é situado no meio da testa, que é dito, né, o nosso terceiro olho. Muita gente conhece ele com esse nome. Ele, então, representa a nossa intuição, a nossa vidência e a nossa audiência no campo da paranormalidade. Então, essa nossa capacidade de desenvolver esta comunicação, né, para além dessa dimensão. Então, ele é o chakra responsável pela nossa percepção de mundo, né, pela nossa leitura de mundo. Leitura física também, né, de tudo aquilo que nos cerca, e também uma leitura, uma percepção extrasensorial, daquilo que o nosso olho humano não vê também, né? Então, ali as correspondências físicas dele são justamente os olhos, né, o nariz, todo o nosso sistema nervoso ali, o nosso cérebro.
Quando ele está num nível dito disfuncional, então nós ficamos ali desequilibrados, podendo apresentar, né, um certo nível de rigidez mental, né, ficarmos ali apegados nas nossas ideias fixas, um nível de alienação frente à vida maior, né, exercer ali até um certo tipo de arrogância ou tirania, tendemos a nos isolar, podemos apresentar pensamentos atrapalhados e memória fraca também, são alguns dos sinais, né, que o nosso chakra frontal está desalinhado. E quando ele está, então, com qualidades positivas, a gente tem um melhor nível de concentração, a nossa intuição está muito mais aflorada, né? Basta que nós a validemos, né? Prestemos atenção a ela, né? O que a gente, às vezes, tem tendência de não fazer. Precisamos, né, estar mais ali conscientes da nossa intuição. Também estamos, né, mais com a nossa imaginação mais aflorada, e nos sentimos ali mais realizados, né? Dentro do nosso plano de alma, inclusive. O chakra coronário, então, que é o nosso chakra do topo da nossa cabeça, é o 7º chakra, e é o chakra de conhecimento, da consciência, é aquele que faz a nossa ligação do nosso cérebro físico, ou seja, né, da nossa mente física, com a nossa mente espiritual, nos conectando diretamente, né, com todas as energias superiores aí, né, superiores a nós, né. A correspondência física dele é o cérebro físico, obviamente, né. E ele também é responsável por fazer toda essa integração do nosso ser na integralidade, ser físico, emocional, mental e espiritual. Quando ele está, então, num estado dito disfuncional, a gente passa a funcionar ali com um estado de desorientação, às vezes mais obsessivo, mais irracional. Nós não conseguimos nos perceber plenos, né? Estamos sempre ali naquela crença de que somos separados, somos sozinhos nesse mundo, né? Que Deus é lá, aquele velho sentado na nuvem, e nós aqui, né? Somos meros pecadores, né? Então, isso funciona muito fortemente quando a gente está com essa desconexão ali com o todo, né? Com o nosso coronário desequilibrado também. Então, aí a gente abre espaço ali para medos, né? Para bloqueio, inclusive de outros chakras, tá? E isso normalmente nos faz ficar cada vez mais afastados, né? De Deus, e da consciência universal. Quando ele está funcional, então, né, nós temos ali qualidades positivas, como nós ficamos muito mais perceptivos, a gente tem uma percepção alargada, então, além do tempo e do espaço, né? E, obviamente, ali conseguimos nos sentir mais plenos, mais conectados com o todo, né? Com a grande consciência universal, que é Deus. Então, aqui hoje, para essa aula de hoje, tivemos nem tão rápido assim, apanhado primeiramente sobre os símbolos do Reiki e agora, então, sobre os nossos centros energéticos. Ficando aí todo esse material para você consultar e, além disso, também as bibliografias que estão citadas ao final aqui do nosso manual de operador, né, dessa nossa apostila. Então, vamos para a nossa próxima aula e até mais.